Edifica, Senhor. Edifica a sua igreja, Senhor. Edifica a sua igreja. Esses são os dias, Senhor, de grande necessidade. É urgente do Senhor. Edifica a sua igreja, Se mágoa, se ruga. Para a glória. Vem libertar, Senhor. libertar, vem curar, vem restaurar, Vem renovar. vem renovar, Senhor Jesus, para a glória de Deus vai. Quebra as cadeias dos grilhões, quebra as amarras dos corações. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Abençoe o seu irmão. Ele é a igreja. Edifica a sua igreja, Isso. Senhor. Edifica a sua igreja, Estende sua mão sobre ele. Liberando a bênção do Senhor sobre esse irmão. Ele é a igreja de Jesus. edifica a sua A igreja não é parede. São os filhos. Edifica a sua Olha, Deus, Maria, te abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Abençoe sua família. Edifica a sua igreja, Senhor, assim edifica, meus irmãos. Aleluia, edificar. edifica a sua igreja, Senhor. Para a glória. Para a glória de Deus. Graça e paz, irmão. Sempre desafio, né? Mas hoje é um desafio ainda maior. O senhor não pregou peça, não, né, pastor? Irmãos, a palavra de Deus diz lá em Mateus 22:14: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos nós aqui fomos chamados pelo Senhor, mas o Senhor quer nos levantar nesta manhã como escolhidos dele. Amém? Então, que eu e você venhamos nos colocar à disposição de Deus, para que Ele faça como lhe aprouver na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Enquanto eu pensava buscava Deus, né, sobre essa palavra para compartilhar, me veio no coração um episódio de quando eu era adolescente, na escola ainda, que eu sempre fui uma péssima jogadora de vôlei. Péssima. E eu era a menor, já sou pequena, né? Eu era menor ainda. E aí a professora de educação física chamava, né, todo mundo lá na quadra. E aí os melhores, né, iam escolher. E eu ia escolher o time, né? Cada um escolhia seu time. Aí vinha, fulano, pra cá, fulano, pra cá, fulano, pra cá. E eu ficava a última. Aí alguém falava assim, aí quando eu chegava, né, ficava eu e mais alguma que era como eu, né? E aí ninguém queria escolher a gente. Aí a professora falava, ó, vocês vão ter que escolher. Aí ficava no unité, né, dava, vem pra cá, fazer o quê, né? E eu ia, e eu não sabia jogar, eu tinha medo da bola. Então quando eu ia lá pro saque, era pra bola ir pra lá, ela ia pra cá, mas era uma coisa, bola é pra cá, não, mas ela ia pra lá. E quando eu estava na rede, a bola vinha, alguém... Ai! Aí, em vez de pegar a bola, fugia da bola. Então, o Senhor quer fazer de nós escolhidos dele.
Amém? Em nome de Jesus. Eu fui chamada, mas eu estava fora, eu não tinha como ser escolhida do Senhor. Escolhida lá dos meus colegas, né? Mas o Senhor, Ele chamou cada um de nós. E Ele quer nos fazer escolhidos dele. Amém? E para isso o Senhor quer nos preparar. O Senhor quer acrescentar na nossa vida tudo que nos falta da parte dele, para que Ele nos escolha. Amém? E para isso precisa ter a nossa disposição. O Senhor chamou, mas para ser escolhido nós precisamos aceitar o chamado do Senhor. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês 2 exemplos da palavra de Deus. 2 homens da palavra de Deus. Um que rejeitou o chamado do Senhor e o outro que aceitou. E as consequências disso. Amém? Em nome de Jesus. Então, o primeiro homem que Deus chamou foi Adão. Lá em Gênesis. Não precisa abrir ainda, tá? Quando a gente for abrir, eu peço para vocês, em nome de Jesus. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, o Senhor chama Adão. E lá nesse texto está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então o Senhor chama Adão e dá uma ordem para ele. Você é minha imagem e a minha semelhança, e você vai governar. Amém? Então, quando a gente chega na presença do Senhor, é assim que o Senhor faz com a gente também, né? Ele fala: você é meu filho agora. Você já ouviu a minha palavra, você professou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e agora existe uma ordem para mim e para você. Nós precisamos nascer de novo. As coisas velhas na minha e na sua vida se passaram e tudo se fez novo. E o Senhor nos deu poder para dominar sobre o pecado, dominar sobre a nossa carne, dominar sobre as nossas vontades que não agradam a Deus. Diga assim: o Senhor me deu poder, me deu autoridade para dominar sobre tudo aquilo que não agrada a Deus na minha vida. Amém? Fala: o Senhor me deu uma ordem. Então o Senhor deu essa ordem para Adão, para governar. O Senhor chamou Adão, me perdoa, irmãos. E em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, aí sim o Senhor dá uma ordem para ele. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então o Senhor deu essa ordem para mim e para você. Nós estamos diante da árvore da vida, que é Jesus. E estamos diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o inimigo da nossa alma. E o Senhor falou para nós: de Jesus você pode comer. De Jesus eu posso comer. Eu preciso. Nós precisamos nos alimentar de Jesus. Agora, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Você não deve comer. Por isso que as pessoas falam assim: ah, mas eu sou bonzinho. Eu nunca matei. Eu nunca roubei. Né? Mas quem come da árvore do conhecimento do bem e do mal é assim. Não é do bem e do mal? Então ele pode fazer coisas boas e pode fazer coisas más. Então nós precisamos comer da árvore da vida, que é Jesus. Aleluia. Amém? Então, essa foi a ordem que o Senhor deu para Adão. E o Senhor deu para mim e para você. E quando eu buscava o Senhor sobre essa palavra, o Senhor ministrava o meu coração. Que Adão, ele estava num ambiente espiritual. Adão estava diante da árvore da vida, que é Jesus. Adão estava diante da palavra de Deus. E Adão também estava no ambiente de oração. Porque todos os dias, na virada do dia, né? O Senhor ia e conversava com Adão e Eva. Não era assim? Está escrito na palavra.
Então, quando nós conversamos com Deus, nós estamos orando. Aleluia. Então, eles estavam num ambiente espiritual, num ambiente de oração, de busca. Então, muitas vezes, nós também estamos assim, no ambiente espiritual, não é? A gente não se reúne, não busca, vem aqui, vai na rede, né? E ora, e até lê a palavra, mas não há mudança. Não há novo nascimento. Não há mudança de mente, não há mudança de coração. Continuamos sendo os mesmos. E isso o Senhor reprova na minha e na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu e você não vamos ser assim. Amém? Religiosos. Religioso é esse. Ele parece, mas não é. Ele vai, ele vem, ele, né? Até faz algumas orações, lê, mas não há mudança. As pessoas continuam olhando para ele e vendo que nada mudou. Continua o mesmo. Então Deus deu essa ordem para Adão. E Adão estava diante de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 25, diz assim: ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam diante de Deus. Até então o pecado ainda não tinha entrado, né, na vida deles. Então eles estavam nus. Depois que eles desobedeceram a Deus, a nudez virou pecado. Mas antes eles estavam livres de toda condenação diante de Deus. Não tinha nenhuma vergonha, né? Então, muitas vezes, quando o Senhor nos chama, nós chegamos diante de Deus, nós estamos assim até, né? Estamos livres, porque a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele perdoa os nossos pecados, né? Ele sara as nossas feridas. Então a gente está puro diante de Deus. Está livre de toda e qualquer condenação. Amém? Mas Adão não aceitou ser escolhido por Deus. Mas ele decidiu fazer a sua própria escolha. Desobedecer a Deus. A serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste toda a árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. A mulher que tu me deste, né? A culpa agora é do Senhor. Então, eu e você, a gente não se posiciona diante de Deus, não tem um compromisso com o Senhor, não tem uma aliança com o Senhor, as coisas estão erradas e a culpa é de Deus. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E nós somos bem assim mesmo, né? Ah, foi por causa de fulano. Ah, mas foi por causa de ciclano. E ninguém assume a culpa de nada. É verdade. É assim? Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda fera e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem ou mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, olha só, por causa da desobediência de Adão, toda a humanidade foi comprometida. Toda a humanidade ficou condenada. Toda a humanidade ficou destinada ao inferno. Ficou destinada a viver eternamente longe do Senhor. Essa é a consequência daquele que é chamado por Deus e não se importa. Daquele que é chamado por Deus e não está nem aí, dá com os ombros, ó. Eu não estou nem aí. Depois eu sirvo o Senhor. Depois eu começo a congregar. Depois eu vou para a rede. O dia que eu quiser, que eu estiver bem, que eu estiver disposto, que eu estiver afim, aí eu vou. O dia que eu estiver descansado, eu leio a palavra. O dia que eu estiver legal, eu vou orar, né? E aí a gente vai fazendo as coisas do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha melhor. Mas quando nós somos chamados e não nos importamos, existe uma consequência. E a consequência, ela é terrível, ela é trágica, ela é destruidora. Então fala assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo de ter ouvido o seu chamado e não ter ainda me posicionado para te servir como escolhido teu, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra não fique no meu e no seu coração como que quando entra no ouvido e sai pelo outro, em nome de Jesus. Amém? Adão foi chamado e recusou o chamado do Senhor. Não foi o escolhido de Deus, muito pelo contrário, pôs tudo a perder. Quando eu e você não ouvimos a voz de Deus, nós colocamos tudo a perder. A esposa perde o marido, perde o casamento. A mãe e o pai perdem os filhos. No trabalho é um arraso, porque ninguém dá crédito. Fala: olha lá o crente, ó. Para agir assim como esse, eu prefiro nem passar na porta de uma igreja. A gente põe tudo a perder quando não ouve a voz do Senhor. Se você é aquele que alguém já chegou para você e pregou o Evangelho, trouxe para o seu coração as boas novas de salvação, que Jesus é o Senhor, então você é o chamado de Deus. Então você precisa se posicionar. Amém. Porque senão, por sua causa, vai ser colocado tudo a perder. E o Senhor vai cobrar de mim e de você. Amém? Porque a palavra de Deus diz que nós vamos ter que dar conta diante de Deus de tudo que nós fizemos, de tudo que nós falamos. Amém? Amém. Então, eu quero agora ler rapidamente algumas coisas, algumas características para a gente guardar no nosso coração, de pessoas que são só chamadas, que elas não querem compromisso, não querem se posicionar.
Então fala assim, agora eu não posso olhar para o nada e nem assoviar. Combinado? Essa é a questão. Tem que descontrair, porque eu tô tremendo. A palavra maravilhosa. Aleluia. Então, irmãos, olha só. As características de quem é só chamado e não quer compromisso com o Senhor. Primeiro, são religiosos e legalistas. Alimentam-se da palavra, mas com uma ótica religiosa e mística. Segundo, são festivos, chegam, marcam presença, dão boas sugestões, estão nos jejuns, mostram-se intensos e desaparecem até a próxima temporada de fogo. Eita, Jeová! São místicos, se conduzem com base de fervilhar de sonhos, profecias, visões e fábulas. São mornos, deixam-se tratar apenas superficialmente quando há pressões ou alguma dificuldade. Possuem um relacionamento frequente, mas superficial. Os diálogos são abrangentes, mas não permitem o tratamento do caráter. Se falar que tem que mudar alguma coisa, perdeu, pronto. Fecha Acabou. a cara, fecha a cara. Faz bem, bate o pé, troca de rede, vai embora da igreja. Como diz a pastora Cida, vira e fala assim, vão se arrebentar pra foi. Ai. Esse é o Os Márcio, diálogos pastor são- Amor. Esse é o Márcio. Possuem uma resposta superficial e até religiosa à palavra. Estabelecem ligações por conveniência com a liderança. Eita! Fogem de cobrança e de confrontação. Se for confrontar, corre. Corre. Vivem estagnados na apatia espiritual. São fiéis às programações, normas e preceitos da estrutura religiosa, mas não se deixam tratar pela cruz. Se falar que precisa mudar, que precisa nascer de novo, que precisa deixar de mentir, que precisa deixar de enganar, que precisa deixar de trair, que precisa deixar de adulterar, aí já era. Oh, Deus lindo. Não herdam espiritualmente nada. Nada do seu líder, de quem caminha com ele. Não herda nada. Suas opiniões próprias são muito fortes e por isso são fechados para aprender com outros. Ah, eu penso assim. Ninguém vai mudar o jeito que eu penso. Ah, tá tudo errado. Ah, tá tudo bagunçado aí nessa igreja. Eu não concordo. Não é assim? Então, se eu e você nos identificamos com algumas dessas opções aqui, então, nós estamos só no campo dos chamados. Aí ele fala assim comigo, se eu estou nesse campo, eu sou um candidato a colocar tudo a perder. Não seremos nós, amém? Em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero falar de outra pessoa extraordinária. Essa eu e você devemos imitar sempre. Amém? Aleluia, amém. Abra sua... Não precisa. Agora não. Deus chamou Jesus Cristo da glória. Aleluia! Deus caminha na sua salvação. Soberano Senhor. Ele é o exemplo. Ele é tudo. Então eu e você devemos imitá-lo em tudo. Tudo que Jesus fez, eu e você podemos fazer, tá bom? Glória a Deus. No Aleluia. livro de Isaías, capítulo 9, versos do 6 ao 7, Deus chama Jesus. Então está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o
afirmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Então esse foi o chamado de Jesus. Aí depois o Senhor dá uma ordem para ele, assim como deu para Adão também, lembra? O Senhor chamou Adão e depois o Senhor deu uma ordem para Adão. E o Senhor fez assim também com Jesus. E lá no livro de Mateus capítulo 1, verso 21, não precisa abrir, está escrito: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus veio com uma missão, de salvar a mim e a você que Adão pôs a perder, lembra? Porque Adão foi só chamado, Adão não se posicionou como escolhido, então todos nós ficamos perdidos, longe do Senhor. Mas o Senhor Jesus veio com essa ordem da parte de Deus, de salvar a mim e salvar a você. Já pensou se Jesus pipocasse? E agora? Íamos todos para o inferno, para uma eternidade longe de Deus. E o inferno existe sim. No inferno, eu vou te falar o que no inferno a Bíblia diz que tem. Lá no inferno diz que há um fogo que não se apaga, um bicho que não morre, há choro e ranger de dentes. Quer ir para lá? Pergunta para quem está do seu lado. Quer ir para lá? Não! Então se levante como um escolhido do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diante de Deus, quando Jesus está diante de Deus, assim como também Adão esteve, está escrito lá em João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Amém? E Jesus também Jesus também se deparou com o ambiente espiritual, quando ele vai lá lógico, em todo tempo é espiritual, mas assim, ele se deparou também com uma situação assim como Adão. Adão estava no Éden, estava diante da árvore da vida, que é Jesus, estava diante da palavra, estava diante de oração, né? Estava em todo esse ambiente. Eu comecei a imaginar, como a pastora Gabi fala que tem que imaginar, né? Eu falei, se eles comeram o fruto, vamos imaginar que eles estavam de jejum. Então, aqui também Jesus estava, né? Porque Jesus, ele estava diante da palavra quando ele foi lá para o deserto. Antes de ir para o deserto, a palavra de Deus diz que ele foi batizado. Depois que ele foi batizado, ele foi para o deserto. Então ele desceu as águas, e a água é a palavra. Então ele estava diante da palavra, e depois ele foi impulsionado pelo Espírito para o deserto, né? Para ser tentado pelo diabo. Então, fala assim, aquele que foi chamado, o diabo vai falar com ele. E aquele que foi escolhido, antes de ser escolhido, o diabo também vai falar com ele. Não foi isso que aconteceu? O diabo falou com Eva, não foi lá no Éden? E o diabo também não foi falar com Jesus no deserto? Então fala assim, não, eu não posso ignorar. Que o diabo, ele vai tentar falar comigo. Ou melhor, ele vai falar comigo. A fim de me enganar. Só que Adão caiu. Mas Jesus era escolhido de Deus. Amém? Jesus ficou firme. Jesus não caiu na cilada do inimigo, não. Amém? Glória a Deus. Então Jesus aceitou o chamado de Deus e decidiu obedecer. Por isso eu e você estamos aqui hoje, salvos, libertos, curados, com as amarras do coração quebrada, como nós cantamos aqui, amém? Então não despreze o chamado de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Não fica brincando de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele vai tentar tanto um quanto o outro. Amém? Como dizia minha mãe,
abra bem do seu olho. Fala isso o diabo que eu falo. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 10. Amém? Posso ler? Amém. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? Então o Senhor Jesus, a Bíblia declara que Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Então eu e você precisamos obedecer o Senhor à risca. Precisamos obedecer o Senhor até a morte, em nome de Jesus. Precisamos crucificar o velho homem. Precisamos crucificar as nossas vontades que não agradam a Deus, em nome de Jesus. Talvez essa seja a minha ou a sua última chance. Eu e você não sabemos o que será de nós amanhã. Talvez seja hoje, talvez seja a nossa última chance. Domingo, há 2 domingos atrás, nós saímos do culto. Meu marido estava ótimo, estava tudo bem. Chegamos em casa, tinha um almocinho pronto. Aleluia, ô glória. E aí, quando ele foi sentar na mesa, uma dor. Começou uma dor e eu nunca vi o meu marido se render por causa de dor. E uma dor, meu Deus, o que está acontecendo? Não, vou no médico. O homem fala que vai no médico, é porque ele está pegando o negócio. Meu Deus, quem é o médico? Está morrendo, será? Então, tá bom, vamos ao médico. Descemos tudo. Aí depois ele, tá melhorando. Eu falei, bom, já estamos no meio do caminho, vamos ver o que é isso. Quando chegamos no hospital, o hospital sabe como é que é, né? E começou a demorar o atendimento. Daqui a pouco a dor veio de novo, cólica renal. O negrão queria se retorcer lá no hospital, de dor. Mas até então estava tudo bem. Quem imaginava que ele ia ter essa cólica terrível, né? Assim é a nossa vida. Agora está tudo bem, mas daqui a pouco a gente não sabe o que pode acontecer. Então não fica protelando. Eu e você não podemos ficar protelando. Amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu obedeço, amanhã eu congrego, amanhã eu vou para a rede, amanhã e amanhã. O amanhã pode não existir para mim e para você. Então o Senhor nos dá uma chance hoje. Então o dia de se posicionar na presença do Senhor é hoje. Em nome de Jesus. Amém? Palavra bendita, Senhor. Eu conheço uma história, não sei se vou saber contar direito, mas ela é verdadeira. De uma mulher que foi ao culto. E lá nesse culto veio o convite para ela receber Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Fala assim comigo: ninguém pode morrer sem se arrepender dos seus pecados e sem receber Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E houve uma ministração e um convite. E havia uma mulher que não era do Senhor, e veio o convite para que ela se arrependesse dos seus pecados e recebesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ela disse que não. E depois ela ia fazer isso, mas que naquela hora ela não queria. Ela não se sentia preparada. Lembra que Adão pôs tudo a perder? Lembra que por causa de Adão ficou todo mundo perdido, destinado a uma eternidade sem Deus? Não importa se ele faz coisas boas ou coisas ruins. No mesmo dia, irmãos, no mesmo dia, ela saiu daquele culto e desceu a avenida para pegar o ônibus. Desceu a rua para pegar o ônibus lá na avenida, lá embaixo. Ela foi atravessar, o ônibus atropelou ela e ela morreu. Tá bom para
você? Ela morreu. E quem morre sem Jesus vai para o inferno. Não estou falando isso para você, para te colocar medo. Não é isso, está escrito na palavra de Deus. O Senhor, por amor a mim, por amor a você, providenciou Jesus Cristo. E aceitou o chamado. E se tornou um escolhido do Senhor. Então você que ouviu essa palavra, que recebeu esse convite para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepender dos seus pecados, mudar de vida. Aleluia. Não é amanhã, é hoje. O seu amanhã pode não existir. E quando você chegar diante de Deus, Ele vai falar: filho, eu te convidei, você não quis. Verdade, papai. Você não quis. Você não quis. Você quis fazer a sua vontade, a vontade da sua carne. Você quis se levantar contra as pessoas que falavam do Senhor para você. Você que já foi chamado, você precisa abrir o seu olho. Eu e você precisamos abrir os nossos olhos. Aleluia. Para de se levantar contra a sua liderança. Para de se levantar contra os seus pastores. Para com esse negócio de eu concordo, não concordo, aceito, não aceito. Jesus já te aceitou. O que você está querendo? Jesus já te aceitou. Aleluia. Desgraçado, cego e nu, a Bíblia diz que nós somos. Então, em nome de Jesus, Aleluia. chega, para mim e para você. Chega, já deu. Amém. O Senhor chamou a gente. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, o Senhor chamou a minha. Glória a Deus. Então, que eu e você se posicione hoje na presença do Senhor. Que nos levantemos hoje como imitadores do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ler para você algumas características daquele que se torna escolhido do Senhor. Daquele que se torna discípulo do Senhor Jesus. Que segue as pegadas do Mestre. As características que ele precisa ter. O escolhido do Senhor, ele possui intimidade. Ele é transparente para com o seu líder, para com o seu pastor, para com o seu discipulador. Ele é transparente. Ele anda na luz. Ele fala a verdade. Ó, estou caindo nisso. Essa situação aqui de pecado está me pegando. Preciso ser transparente. Em nome de Jesus. Responde de forma completa a palavra de Deus. Pode matar? Então eu não vou matar. Fumar é vício. Para você que não sabe, fumar, se drogar é vício. Pode fazer isso? De acordo com a palavra? Então o que a gente tem que fazer? Não fazer. Amém? Aleluia. Então, eu preciso responder a palavra de Deus, não só aquilo que me agrada, que é bom para mim, mas tem que ser 100%. Em nome de Jesus. Esposa que gosta de bater boca com o marido, de discutir com o marido, agrada a Deus? Não. Então, é 100% a palavra. 100%. Em nome de Jesus. Estou falando para mim também, tá? O discípulo, ele é submisso. Submisso, fala comigo, submisso. Amém? É submisso. Não se levanta não, tem uns que já querem entrar no box, né? Já leva a sério o negócio, já põe o capacete, igual eu brinquei com o irmão ontem, já começa a se aquecer. Manifesta um crescimento constante e desobstruído. Aleluia. O discípulo, o escolhido do Senhor, ele é aberto e maleável o suficiente para se deixar tratar. Amém? Ai, que coisa gostosa. Você até relaxou agora, não foi? Na cadeira aí? Suas motivações são conhecidas. Não é
bomba relógio. Você pensa que está tudo bem, daqui a pouco uma explosão, acaba com tudo. Misericórdia. Deus o livre. É o homem bomba. O discípulo, ele é dependente de Deus. Amém. Ele depende de Deus, ele confia em Deus, ele espera em Deus. Vai sair atropelando as coisas, vai pulando as etapas para você ver. Eita, Jesus. Lembra de quando você era criança? Pulava os muros, né? Como as quedas eram fortes. Ainda bem que eu sou menina, eu passei só um pouco. Mas também quebrei. O discípulo possui uma vida de vitória. Aleluia. Ele conquista, conquista, conquista e conquista no Senhor. Em todo o tempo. Aleluia. Ao final do processo, alcança um ministério reconhecido. Porque ele tem testemunho, então as pessoas dão crédito para ele. Aleluia. Amém? Ninguém tem nada do que falar. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então, se eu e você procurarmos fazer isso, aí o Senhor vai nos dar um ministério reconhecido. Vai honrar a gente, né, diante das pessoas. Falar, esse aí eu não tenho nada que falar. A bênção. Oh, Deus, faz isso. Possui clareza dos princípios da palavra de Deus. Tá certo para Deus, tá certo para Deus. Tá errado para Deus, tá errado para Deus. Eu não vou fazer, acabou. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Fala assim comigo, eu preciso. Hoje. Ouvir. O chamado. Do Senhor. Para minha vida. E aceitar. Porque eu quero. Ser um discípulo. De Jesus. Eu quero. Seguir. As pegadas. Do meu mestre. Em nome de Jesus. Amém. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que seu único filho Ele deu, para que eu não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo